E, com muito prazer, eu apresento a quem ainda não conhece, o Dr. Alexandre Algarve. E, em relação ao seu currículo, eu vou deixar para ele mesmo, né, falar a respeito. A palestra vai ser uso de agregados leucoplaquetários, autólogos na harmonização orofacial. E agradeço a sua presença, fique à vontade. Obrigado a todos. Cumprimento especialmente ao presidente do Conselho, Agnaldo, e estendo meus cumprimentos aos demais membros aí da instituição. E que é com imenso prazer, né, que eu estou aqui hoje. Sou muito grato a Deus por estar aqui. E agradeço também o convite especial, né, do amigo Jean, que me fez o convite para que estivesse com vocês aqui. E espero que possa estar contribuindo, né, nesse primeiro fórum. Diga-se de passagem, vale a pena parabenizar o Conselho do Paraná, que é referência, né, que luta incansavelmente pela classe odontológica. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né, sem intuito de reserva de mercado, ou seja, a gente está lutando aqui por uma entidade, por uma classe de trabalho, pela nossa classe odontológica. Então, sejam muito bem-vindos, estendendo, né, ao convite, como tinha sido feito o convite ao professor Clédson Azevedo, que ele falaria sobre lifting. Então, eu estarei o representando aqui também para falar sobre esse importantíssimo tema na harmonização orofacial. Então, como a doutora nos apresentou antes, será o tema fibrina leucoplaquetária autóloga e lifting facial não cirúrgico. Meu nome é Alexandre, sou gaúcho, natural de uma cidadezinha do norte, no Rio Grande do Sul. Hoje essa cidade é a terceira cidade menor do país, é Engenho Velho, tem 1.600 habitantes, né? Então, com muito prazer que a gente está aqui com vocês. Eu sempre brinco que eu sou especialista em ortodontia, né? Então, já atuo pouco nessa área, mas é uma área que eu gosto muito, me dá muito prazer em atuar ainda. Trabalho com implantodontia, sou professor em harmonização, sou professor de especialização na Uningá, trabalho com laser terapia, tenho habilitação em venopunção, e sou speaker da Inova Pharma, da DMC e da Biometil, e estou hoje representando aqui o SBTI, né, que é uma entidade que não mediu esforços, né, que se juntou junto ao Conselho Federal para que essas resoluções pudessem, sim, beneficiar toda a classe odontológica, essa nova odontologia que estamos vivendo hoje. Aqui a minha esposa Emanuele, o meu filho Pedro, né, aqui uma pessoa que tem muito carinho e muita gratidão, o professor Clédson Azevedo, o qual já trabalho há algum tempo com ele, e também ao doutor Renato Vale, aqui, que teve também uma grande importância aí nessa minha vida aí de jornadas e congressos. É o meu padrinho aí também. Muito obrigado, doutor Renato. Então, como todos já sabem, né, o tema foi muito bem abordado já pelo doutor Jean ontem, então vamos passar isso aqui adiante já para nós não perdermos tempo com isso. E vamos direto ao assunto. Muito importante nós estarmos ressaltando, né, que devemos sim ter conhecimento, tanto fisiológico, biológico, de anatomia, de estruturas, para conseguir melhor entendê-las e melhor, sim, estar tratando-as, né. Então, a pele, né, que é uma estrutura com a qual a gente está trabalhando muito terapeuticamente. Então, temos que entender, né, o que tem na epiderme, o ciclo germinativo da camada basal, na derme, essas glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. Muitas vezes, quando a gente está aplicando uma toxina botulínica também, nós estamos atuando diretamente nessas camadas, né? Controlando também a oleosidade da pele, diminuindo a sudorese. As mulheres podem falar melhor que a gente, isso é hora que vai se maquiar, né? Fica uma maquiagem mais natural, fica uma maquiagem mais bonita, não craquela tanto a maquiagem, não é isso que acontece? Né?
Então, muito importante tudo isso. E essas alterações mecânicas celulares que acontecem morfologicamente ao longo do tempo, é importante a gente entender, porque onde atuaremos em cada camada? O que podemos fazer? Que o leque é muito grande, muito bem explanado, professor Jean, todas as possibilidades que nós temos hoje na odontologia e estarmos com esses recursos. Então, o colágeno, responsável pela força mecânica, a elastina pela elasticidade e o tônus, em si pelo ácido hialurônico. E com o passar do tempo, essas estruturas elas entram em colapsos. Então, vocês observem aqui um paciente que ele é fotoprotegido, não é exposto ao sol, até mantém uma certa estrutura do colágeno, de elastina, digamos, fica o tronco de elastina que sustenta a derme. Tá? E também temos diminuição da retenção de água, mas ainda tem um bom pouco de ácido hialurônico no local. Um paciente jovem observa essas estruturas de diferenciação. E um paciente que é fotoenvelhecido, olha o colapso que há nessas fibras. Praticamente uma destruição total. E aí que entram alguns fatores que comprometem a estética facial. Que com o passar dos anos, essas fibras colágenas elas diminuem em número, endurecem e ficam quebradiças e de formas irregulares. As fibras elásticas fragmentam e ficam mais espessas. Fibroblastos, queda em número e na taxa metabólica. Onde que a gente vai estar atuando para conseguir melhorar isso? Vascularização, tem maior permeabilidade, espessamento desses vasos, diminuindo o aporte local. E macrófagos tem toda essa queda de atividade fagocitária. Essa é uma escala que eu gosto muito de utilizar, muito para explicar para os pacientes. Por quê? Nela a gente tem uma escala de envelhecimento de 0 a 5. Em cada fase, temos sim que conhecer e abordar de formas diferentes quais os recursos que nós temos. Pois muitas vezes um paciente jovem, uma simples toxina resolve. Agora um paciente que está com a pele craquelada, o que vai adiantar uma simples toxina, por exemplo? Então é por isso que a gente está lutando para que hajam essas novas regulamentações na odontologia. Precisamos entender a questão estrutural, a avaliação estética, as alterações cutâneas, a hiperatividade muscular. Muitas vezes também essas alterações estruturais, que acabam muitas vezes alterando esse suporte esquelético que nós temos na face. No envelhecimento, acontece muitas vezes, o paciente jovem, com característica esquelética, significa jovialidade. Tá? Hoje, vocês podem perceber que está tendo uma mudança do belo. Por exemplo, a Angelina Jolie, ela tem um esqueleto bem considerável. Se fosse considerá-la ortodonticamente, seria uma aberração. É dólico, padrão, crescimento, giro de mandíbula, mas ela é bela porque o esqueleto dela suporta toda a beleza dela. Então, a gente tem que entender disso, o que nós podemos dar ao nosso paciente em relação a toda essa estrutura. Então, quais são as alterações que acontecem em tecido duro e tecido mole? O que podemos fazer para estar contribuindo nesse rejuvenescimento? Então, essas alterações, elas são constantes. Existem formas de nós controlarmos, de ter um envelhecimento mais sustentável. E é por isso que estamos aqui hoje. Quero tentar mostrar um pouco desse trabalho que tem somado muito na harmonização. Então, muitas vezes, onde a gente perde estrutura esquelética em relação à órbita, maxila, espinha nasal, o que acontece com cada estrutura dessas? Então, é inevitável nós fugirmos desse envelhecimento. Em relação às órbitas, por que muitas vezes acontece aquelas bolsas? Perda de estrutura. Geralmente os olhos, a região terbicular do olho, é a região que mais precocemente envelhece. E hoje se fala em envelhecimento. A partir de quando?
né? Pouco tempo atrás falava em 30 anos que começava, seria o pico máximo. Hoje, a gente sabe já que em 20, 25 anos, questões hormonais, tem meninas de 8 anos tendo a primeira menarca, gente. Está tudo muito rápido, né? Então, a gente precisa entender um pouco de cada coisa. Até a colega vai estar abordando o tema depois também, não vou entrar muito nessa questão também. Mas é importante entender o que a gente tem que fazer. O que a modulação hormonal tem a ver também com a odontologia? Ptoses, né, elas vão evoluindo aos 35 anos, aos 45, aos 55. Na mulher, normalmente isso é mais abrupto quando entra na menopausa, despenca equilíbrio hormonal, então a face acaba mostrando muito disso, né? Então, precisamos sim entender um contexto geral, por que falhamos, por que tal procedimento não atingimos o resultado esperado. Essa inversão, né, se fala muito em V-lift, que é esse bonito, é o rosto triangular. E com o passar dos anos, em relação à perda de suporte esquelético, perda de tônus, perda dos coxins de gordura, né, acaba tendo esse envelhecimento, essa forma. Porque a gravidade, o fator da gravidade, leva tudo para baixo. Então, geralmente, a gravidade vai fazendo que, quando fica na parte em pé, acumula toda essa região aqui, vem nos sulcos e aqui nos jaules. Não é isso que acontece? Então, importante nós estarmos trabalhando tudo isso, né? E esses efeitos intrínsecos ou extrínsecos que levam à redução de colágeno na derme e acaba desenvolvendo elastose. Então, com o passar dos anos, a elastina e o colágeno perdem essa elasticidade natural devido à diminuição dessas fibras elásticas, iniciando, então, esse processo de envelhecimento pela própria cronologia, pelo declínio metabólico e fisiológico. Certo, pessoal? Então, hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês em relação ao que a gente pode estar fazendo em relação a esses agregados, em relação aos liftings. Então, é importante nós conhecermos essas bases. Tá? Eu fui breve aqui, eu poderia ficar a manhã inteira falando sobre o assunto. Mas precisamos entender esse processo todo para conseguir, sim, estar trabalhando em harmonização. Fibrina leucoplaquetária autóloga, né? Aqui nós temos dois monstros aqui na universidade, que é a professora Moura e o professor João, né, que são experts no assunto, né, e que têm trabalhado arduamente para o desenvolvimento dessa parte da odontologia. É uma honra estar aqui hoje nessa instituição, estar falando sobre um assunto de suma importância que temos. Eu trabalho já com em PRP, né, fazem praticamente quase 8 anos já, quando eu fiz a minha especialização em implanodontia. Então, foi que despertou o meu interesse básico por isso, né. Então, esse aqui é um caso clínico que foi feito, né, ele foi publicado aqui os artigos, onde nós tínhamos até uma condições ósseas para poder implantar, botar um implante curto, implante tanto de outro, mas nós precisávamos melhorar a estética dessa região. Então, quais os recursos que nós temos? O que a gente pode fazer? Né? Então, foi feito um implante imediato, juntamente com um enxerto. Enxerto ósseo, foi coletado o ramo de mandíbula, aqui abaixo está a membrana, e as partículas, foi colocado osteogênio na época. Então, está aqui todo o planejamento, né, as fotografias, o plasma aqui, junto com o osso, bloco, a fixação, nós conseguimos chegar num resultado desses, né? Então, para vocês observarem aqui, o implante aqui tem menos recessão que o canino e o outro premolar. Olha o que a gente conseguiu fazer com... aqui já... É um caso que já está com 4 anos de controle. Então, não teve perda significativa, não perdeu nada em relação a esse suporte, né? Olha em relação a essa estética, né? O quanto a gente conseguiu melhorar a gengiva desse paciente. Tá? Então, o PRP e o PRF ele tem sido muito utilizado, há mais de 20 anos já tem sido utilizado na odontologia, com o objetivo de quê? De acelerar a cicatrização e regeneração óssea, resultantes em procedimentos cirúrgicos.
Então, o plasma, ou a plaqueta, né, ela é obtida através das centrifugações do sangue, que resultam que numa alta concentração de plaquetas em reduzido volume plasmático, onde esses fatores de crescimento que compõem essas substâncias atuam como moléculas de adesão celular nos processos de migração epitelial, de osteoindução, em formação de matriz óssea e no tecido conjuntivo. Então, hoje é muito utilizado nas áreas de cirurgias plásticas, cirurgias ortopédicas, nas reconstruções de seios maxilares, né? Então, muito importante isso porque vem a desenvolver junto, né, novas possibilidades de estarmos tratando com maior segurança e com maior efetividade. Aqui, muito bem abordado ontem também pelo Jean, né, essa resolução, que nos permite, né, a estar utilizando esses agregados plaquetários autólogos. Vamos falar um pouquinho sobre alguns artigos, né, que tem na literatura. A gente não está inventando, está na ciência, está a tempo. Bem como o professor colocou muito bem ontem, são coisas que tem já na odontologia, que a gente já faz há tempo, não é invenção de uma classe ou de uma nova era. Então, indução dermal de colágeno, angiogênese e adipogênese após essas injeções, né? Para fazer também fibrina rica em plaqueta, para fazer lipoescultura facial. O que é isso? Vamos lá, então. O que são esses PRFs? Eles são concentrados, né, de plaqueta numa forma de matriz estável e insolúvel. Eles são oriundos do quê? Uma manipulação do sangue através de uma centrifugação específica e controlada, com rotações diferentes, porque existem sedimentações diferentes no nosso sangue. Então, com tubos diferentes, que ocorrem essas precipitações de diferentes formas também, que a gente vai estar processando qual o melhor agregado para ser indicado para fazer aquela reabilitação. Então, a fibrina, ela é a forma ativa do fibrogênio, ela tem papel determinante na hemostase e na agregação plaquetária, ou seja, ela é uma cola biológica. Ela retém todas essas células de reparo. Alguns relatos na literatura, então, comprovações científicas. Mudanças histológicas após 3 semanas. Aumento de proliferação de fibroblastos. Aumento de colágeno tipo 3 e tipo 4. Aumento de ácido hialurônico. Fatores de crescimento são relevantes para quê? Para a regeneração tecidual, pois eles induzem a remodelação da derme através desse estímulo, dessa síntese de novo colágeno e elastina e esse ácido hialurônico. O PRF produz fatores de crescimento que aceleram essa regeneração óssea precoce, como dizia outro artigo também antes lá, tecido conjuntivo, né? Aumentando, então, angiogênese, aumentando o aporte sanguíneo local, quimiotaxia, e mitose e proliferação celular. Outro artigo que fala que essas injeções de PRF subdermal, após 7 dias, histologicamente, mostra uma ativação de fibroblasto e significante deposição de novo colágeno. Isso é fantástico para o nosso rejuvenescimento. 19 dias, angiogênese e adipogênese significantes. Então, quando você começa a entender lá atrás, que eu mostrei para vocês, que os coxins de gordura, né, diminuíam, se atrofiavam com o tempo, aqui é uma forma de nós fazermos, de novo, desenvolver, regenerar, dar um restart a essas células, trazendo um benefício também estético como consequência disso. 10 semanas subsiste a resposta de fibroblastos, formando novo colágeno, novo vasos sanguíneos e evidente na derme, que é o que a gente vê, certo? Preenchimentos com PRF, subdermal e hipodermal. Subdermal e hipodermal, por quê? Porque são lá onde tem essas estruturas que dão essa sustentação nos tecidos.
produz significativamente melhora em sulcos nasolabiais depois de 14 dias. Os resultados, eles se manifestam estáveis por até 12 semanas. Gente, então, isso é fantástico. Por quê? Porque o IPRF é uma maneira, o PRP, é uma maneira de nós rejuvenescermos socialmente a população. Porque é uma coisa barata, é autóloga, então ele seria um primo pobre dos preenchedores. A gente não consegue abranger todas as classes, não é? Então temos aqui uma forma de conseguirmos levantar a autoestima das pessoas através de um simples ato desses. Desde que seja feito com consciência e consciência. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês alguns casos depois, que vocês vão estar vendo não, realmente, né, o futuro da odontologia, na minha concepção, está nesses leucoagregados plaquetários. Tá? Então eu vejo uma coisa que está evoluindo bastante. Hoje tem colegas que praticamente só atuam na harmonização com esses agregados. Então, tanto na forma preventiva, numa paciente jovem, por exemplo, pega um paciente de 20 anos, por que não começar a prevenir já? Certo? Tem que fazermos depois também tratamentos e, posteriormente, as manutenções. O que dura para sempre, gente? Mulher tem que estar no salão toda semana, fazendo unha, cabelo. Não é isso? O carro não tem que trocar o óleo, tem que trocar pneu. E por que o dentista vai lá e vai fazer um procedimento que dura para sempre? Temos que mudar esses conceitos. O paciente tem que entender isso, que precisa de manutenção desses tratamentos. Então, esse processo todo consiste, então, pela venopunção, que é uma coleta venosa. Então, normalmente, nós pegamos as veias mais calibrosas, mais palpáveis. Tem algumas contraindicações, né, que a gente não pode colher no mesmo braço que foi feita mastectomia, porque normalmente, quando é feita a mastectomia, tira todo o sistema linfático do braço metido à infusão, locais com hematoma, com edema, ou contusões, ou com múltiplas punções. Hoje, sabe que a gente não pode mais aplicar tapinhas. Quem que foi coletar sangue? Foi lá o técnico que aplicava aqueles tapinhas. Então, acaba deslocando, né, essas placas, dificultando muitas vezes a coleta desse sangue, né? Porque normalmente quando a gente bateu, a tendência do vaso é se esconder, se encolher, certo? Então, nesse estudo morfológico da veia intermediária, ela mostra então essa variação. As veias são o maior exemplo de variação anatômica no nosso corpo humano. Então, elas são muito assimétricas, diferentes, tanto no membro esquerdo, no membro direito, né? E a mais comum entre elas é a tipo 2. Observem todas essas variações anatômicas que temos. A mais comum é tipo 2, sendo que permite que ela possa estar nesse sentido, sendo mais fina ou calibrosa nessas regiões. Então, ela não é um bom local de coleta, muitas vezes. Ainda você já coletou sangue, então ficou sentindo dias, aquela dorzinha, né, no meio do braço, porque pegou o nervinho, pegou o tendão ali naquela região. Então, temos opções melhores. Precisamos sempre estar preparados para fazer a coleta, porque muitas vezes o tempo nosso, quando for trabalhar com IPRF, é precioso. Então, temos que ter, né, todo o material disponível, tem que ter o scalp, né, que é o butterfly, o garrote, o algodão, o álcool isopropílico, porta-tubo, tubos para coleta, micropore, stopper, centrífuga, tudo prontinho, tudo disponível, certificar que esteja tudo pronto. Olha que imagem fantástica no momento da coleta, né, onde o scalp é inserido no vaso. Então, como eu falei para vocês, né, a gente fala asepsia. Esse procedimento clínico, a gente trabalha junto, a minha esposa é enfermeira, né, eu tenho essa graça aí. Então, enquanto ela está coletando e processando, a gente já está trabalhando na face, né, com intradermoterapia, com PDO,
entre outros procedimentos, né? Depois que essa coleta é feita, posteriormente esse material coletado, ele é processado por uma centrifugação específica, dependendo da centrífuga, dependendo do tubo, né? Por que a gente quer coletar? O que a gente vai usar nesses processos, tá? Essa aí é a minha centrífuga guerreira de guerra, eu desmontei mais de 10 vezes. Não é a melhor centrífuga, tem um pouco de vibração, mas é que nos permite estar levando de um lado para o outro aí, nos cursos aí que a gente tem dado aí no Brasil afora aí também. Então, após todo esse processamento, né, ocorre essa sedimentação. Enquanto está sendo removido o scalp, né, estou fazendo injeções de intradermoterapia. Por que eu faço intradermoterapia junto? Né, especificamente o NCTF. Para mim conseguir, né, unir a todos os fatores de crescimento, né, do IPRF, juntamente com a nutrição que o IPRF nos dá, que o NCTF nos dá. Então, isso é uma bomba de colágeno, porque é necessário, quando o agrônomo, por exemplo, vai plantar, o que ele faz? Ele faz uma análise do solo, né, repõe os sais minerais, repõe o que a planta precisa para o máximo desenvolvimento. E nós, muitas vezes, não estamos nem preocupados com isso. E o resultado, qual que vai ser? Entenderam? Então, existem também suplementações vitamínicas. E os hábitos de vocês? Quem que toma suplementação diariamente? Quem que tem uma alimentação, uma dieta controlada de vocês? Faz exercícios? É difícil, né, gente? Então, a gente vai querer exigir do nosso paciente isso. Então, esse é um plano B que a gente acaba tendo para somar nesses processos reabilitadores. O sucesso da técnica depende do período do tempo entre a coleta do sangue e a transferência para a centrífuga, que deve ser feita no menor intervalo de tempo possível, porque o sangue sem adição de anticoagulante já começa a coagular imediatamente com os simples contatos da parede do tubo, ativando essa via intrínseca de coagulação. Então, muitas vezes, quando a gente for trabalhar com IPRF injetável, nós temos um tempo de trabalho curto, como nós temos um tempo de trabalho na maioria dos materiais que a gente usa na odontologia, materiais de moldagens, resinas acrílicas e assim por diante. Então, precisamos ser ágeis e rápidos. Por isso que é importante o paciente estar bem anestesiado e tudo, já antes de estarmos fazendo esse processo. Né? Então, após isso, é coletado esse PRF numa paciente fumante, por isso essa coloração mais alaranjada. Né? Então, depois que a gente vai aplicando em locais específicos para promover, né, todos esses efeitos aí falado anteriormente. Então, temos alguns pontos em quais são injetados. Né? Muitos falam de 8 points, que promovem esse lift facial, que promovem esse rejuvenescimento. Né? E alguns pontos a gente não pode estar aplicando, bem como o volume ideal por região que a gente acaba fazendo. Observem bem esse vídeo, como a gente pode proporcionar conforto ao nosso paciente por simplesmente uma canetinha gelada, que ela promove aqui uma crioanestesia. Por isso que é importante vocês conhecerem aquela parte de estrutura, né, da pele, onde eu falei antes que tinham vasos nervosos. Se eu só encostar a canetinha, não vai fazer aquela crioanestesia profunda. Então, faz com uma pressão, faz um botão anestésico. Observem só a expressão da paciente. Foi anestesia na face. Quem trabalha com a harmonização sabe o quanto isso é dolorido, né? Mas observem bem a expressão facial dela. Não foi feito anestésico tópico nem nada. Simplesmente gelo e um botão anestésico. Praticamente a paciente, né, ela nem sente, olha a expressão dela. Então, isso nós conseguimos proporcionar um maior conforto ao nosso paciente. Para nós conseguirmos chegar a resultado desses, é preciso conhecermos a anatomia da face, inervações locais,
a serem anestesiadas para depois, posteriormente, fazermos esses procedimentos na face do paciente. Nós, dentistas, temos conhecimento para isso. Temos que estudar para isso. Nós somos anestesistas da face. Não somos, afinal, é o dia a dia nosso, não é isso? Claro que essa oral é um pouco fora do comum, um pouco, bastante, né? Fora do comum do nosso dia a dia. Mas tem toda essa possibilidade de podermos estar, assim, fazendo esse procedimento com segurança e proporcionando um conforto maior ao nosso paciente, né? Então, vocês nunca foram a outro profissional da área de saúde que fizeram algum desses procedimentos, muitas vezes sem anestesia. É isso que acontece, a maioria das vezes? Tudo a seco. Quem trabalha com a imunização sabe que é isso, sabe que o nosso diferencial é esse. Não aconteceu com vocês, nossa, eu fiz contigo, não sentiu nada, não doeu nada, porque a gente tem um cuidado todo especial com o paciente. A nossa relação com o paciente é diferente de todas as outras áreas profissionais. Então, após a gente estar terminando todas essas anestesias, fica mais fácil depois para a gente conseguir fazer essa reabilitação oral do paciente, né? Tem outros sistemas de anestesia, que é o Confortim, que é um sistema de agulha sem injeção. Eu, particularmente, eu não tenho muita paciência para usar ele, eu tenho só para demonstração, que precisa calibrar ele várias vezes para nós tratar uma face inteira, né? E as demarcações, planejamentos específicos, pertuitos, aplicando aí intradérmicos. Então, quando a gente faz essa anestesia, eu chamo de uma explosão, uma bomba de colágeno que a gente vai estar desenvolvendo no nosso paciente. Então, como o paciente está anestesiado, eu procuro já fazer tudo que eu consigo estar agregando, estar somando, né, esse resultado, desde uma técnica de indução de percutâneo de colágeno, como microagulhamento, fazendo a subincisão, fazendo os fios de PDO em regiões que são de risco aos preenchedores em si. Todos esses processos para induzirmos, né, a colágeno nessa região. Então, para a gente conseguir chegar depois num resultado desses. É claro, também foi feita aqui uma fototerapia, muito bem abordado pela colega ontem também. Então a gente tem que dar o máximo, juntar o máximo em cada técnica que a gente tem, né? É claro que a paciente está deitada aqui, mas observe a hidratação local que teve na pele dela. Realmente, assim, é fantástico, né? Aqui que eu estava falando para vocês, a gente tem orgulho, né, de quando um aluno nos mostra um caso clínico desses, feito apenas com IPRF e subincisão. Realmente isso é fantástico, isso é muito gratificante, a gente poder devolver um paciente para a sociedade dessa forma, num procedimento que nos custa R$20, R$30 no máximo. Vocês entenderam a importância disso? Uma outra paciente também, em sessão única, isso que é 15 dias após. Uma explosão. Claro, tem muito mais coisa para a gente estar fazendo. Tá? E quando a gente reabilita um paciente dessa forma para a sociedade, uma terapia neural, paralisia desse lado. Né? Foi feita a toxina botulínica e, para minha surpresa, após 15 dias, quando a gente começou a fazer terapia com o quê? Com IPRF, né? Ao longo do trajeto do nervo facial, associado ao laser pontual infravermelho. Normalmente, uma terapia dessa, a gente demora 2, 3 meses para conseguir o resultado. E quando é associado ao IPRF, olha só o que aconteceu. Me deu até vontade de aplicar toxina aqui para deixá-la menos torta, mas é isso que a gente... Paciente com 10 anos, paralisada, feliz da vida que estava torta do outro lado agora. Vocês entenderam? Passou a toxina aqui, aí a gente reavalia, vê se vai ter que aplicar a toxina, mas bem provavelmente a paciente não vai querer que aplique mais. Então isso é fantástico, a odontologia faz isso. A odontologia devolve isso para a sociedade. Vou falar um pouco também agora, representando o professor Cledson, falar só um pouquinho sobre lifting na harmonização. O amor recíproco
de quem aprende, quem ensina, é o primeiro e mais importante degrau para a gente chegar ao conhecimento. O ensinamento é constante. Vocês estão aqui por isso. Isso não pode parar. A gente tem que evoluir. A gente tem que acompanhar. Então não pode parar no tempo. E isso que eu digo em relação ao que a harmonização é uma coisa que veio para fortalecer a classe odontológica, para unir. Eu nunca vi um movimento tão grande na odontologia. Vocês que estão há mais tempo também que me corrijam se eu estiver errado. Então, e unir um prol de uma classe, um prol da sociedade, como está havendo nesse momento. Essa paciente, uma paciente que teve paralisia, e ela tinha procurado vários tratamentos em cirurgiões plásticos, neuro, e tinham oferecido para ela fazer um lift. Uma senhora de 75 anos que queria fazer um lift, se submeter a um procedimento cirúrgico de fazer de internar no hospital e fazer um procedimento desses? O que vocês acham? Ela me procurou no consultório para quê? Para me trocar a prótese dela. Que ela não estava conseguindo mais mastigar, que a comida escorria pelo cantinho da boca. Né? E o que foi feito nesse caso? Eu falei para ela: minha senhora, me desculpe, mas a tua prótese não vai conseguir melhorar a tua qualidade de mastigação. Pode ser que melhore um pouco, mas não é isso que a senhora quer. Então, a gente pode estar, estamos trabalhando com toxina botulínica, com os fios, para promover um equilíbrio, uma harmonia melhor entre a musculatura. Tá, ela foi embora, no outro dia veio ela e as 5 filhas dela junto. Disse: meu Deus, o que eu fiz? Né? Então, propus tratamento a elas, então elas acabaram aderindo a esse tratamento, e aqui está o resultado disso. Onde foi aplicada toxina na musculatura ativa e fios de sustentação na parte onde estava paralisada, promovendo uma harmonia facial. Mas observe bem o título desse painel: paralisia facial é uma reabilitação social. Então essa senhora, quando ela tinha que se alimentar com os familiares, ela almoçava antes ou depois. Por quê? Quando ela comia, a comida ficava escorrendo pela boca. Ela não sentia vontade. As netinhas dela não paravam no colo dela, tinha a imagem de vovó monstrinha. Sabe como a criança é? Né? Então hoje, o dia que ela retornou, eu falei assim: doutor, eu estou tão feliz que minhas netinhas, eu até me emociono até toda vez que eu falo, porque é muito gratificante de poder fazer isso. Estou tão feliz que as minhas netinhas estão parando no meu colo. Só teve só uma queixa das filhas, né? Que ela não para em casa mais, sempre visitando as vizinhas para um lado e para o outro. Então, realmente isso, a odontologia faz isso pela sociedade. Temos vários pacientes depois tratados com esses protocolos. Então, a gente teve essa graça de estar desenvolvendo, junto com o professor Clédio Azevedo, esses protocolos clínicos de paralisia. Como quando a gente começou a tratar isso, praticamente não tinha nada na literatura. Já estamos praticamente com uns 3 artigos já para publicar internacionalmente, já a coisa está bem encaminhada já também. E isso é tudo a odontologia. Como eu falei para vocês antes, a gente tem um protocolo, onde começa pelo quê? Tu vai fazer um diagnóstico de pele, tu vai entender essas deformações, essas patologias que tem. A gente tem que fazer um tratamento inicial na pele, fazendo uma decapagem, né, com os dermocosméticos, com peelings minimamente invasivos, hidratação profunda dessa pele, como a doutora falou ontem sobre o laser, a comprovada hidratação do LED junto com o infravermelho. Então, realmente é fantástico isso. E depois disso, onde a gente consegue obter todos esses tratamentos, aí sim, a gente pode se manter, deve manter esses resultados, né, aplicando toxina botulínica, preenchedores, fios. O resultado vai ser diferente. Hidratação com LED azul. Esse aparelho da DMC, proteção nos olhos. Uma
luz bastante potente que agiliza também o tratamento. Potência ideal para que ocorra essa terapia. Um pouco desse histórico dos fios. Então, lá antigamente já os egípcios, né, foram os pioneiros nesses fios para fins de rejuvenescimento. Nos Estados Unidos já tiveram primeiros fios em 1950, uma sutura farpada, né. Em 66, Galland e Cravo usavam um fio de sutura de origem animal para realizar o lift. Por que sutura animal? Que eram biocompatíveis, né? Claro que tem as proteínas animais que muitas vezes acabam dando alguns efeitos colaterais, mas era o que se tinha na época. Então, em 70 já foi publicado o início de umas novas técnicas atuais. Então, na década de 80, o fio com garras foram utilizados para promover a aproximação de grandes ferimentos e favorecer cicatrizações. Então, começaram a observar, muitas vezes, esses fios, na época eram usados fios de PDO, e começaram a se observar que nessa aproximação, né, tinha um resultado melhor que fosse com outros fios, porque era um fio biocompatível que acabava estimulando também a produção de colágeno, melhorando, sim, esses reparos. Em 2002, tivemos outros fios de sustentação, né, para tecidos, fios aptos. Tá? O que são fios de sustentação? São implantes, né, filamentares, implantes ou preenchedores, como entendam. Tá? Filamentares de natureza sintética, ao ser implantado em tecidos subcutâneos profundos, adequadamente tracionado, promovem o quê? Essa elevação e sustentação desses tecidos pitosados. Indicações para esses empregos, os fios dele. Pitose facial leve e moderada, faixa etária 30 a 60 anos, pessoas com pele branca, todas as pessoas, né? Pacientes, enquanto indicações de cirurgias formais, que não podem fazer um lifting, por exemplo, cirúrgico, né? Então, serve sim para otimizar algumas intercorrências, algumas imperfeições que não conseguiram ser bem realizadas no processo cirúrgico, estão sendo finalizados, feitos esses retoques com fios. Acontece isso também na rinomodelação. Então, principais indicações na odontologia: correção de sulcos nasogenianos e rugas de marionete persistentes após recuperação da dimensão vertical, em casos de bruxismo intenso, ou perda dentária, ou perda de suporte de dente. Ajuste volumétrico, né, após traumatismos, mordedura, ou muitos bucomaxilos têm usado muito isso. Tá? Melhora também no contorno do lado leporino, aproximação desses tecidos, e associação ao uso de toxina e preenchedores faciais, para quê? Para otimizar esses pacientes após serem restabelecidos dentário. Então, isso que é importante, quando o Pitangui, né, já nos falava, né, de que a importância da reabilitação dentária. Sempre ele falava, antes que ele colocasse a mão numa face de um paciente, ele encaminhava ao dentista, porque era muito mais bonito, né, do que adiantava uma face lisa e sem rugas, do que ter dentes faltantes ou de cores diferentes. Então, já vem já de tempo, não é a gente que está falando isso. Tá? Outras indicações, sorrisos assimétricos, no caso das paralisias faciais, certo? Rítides labiais defumantes, código de barras, não só defumantes, mas pacientes que têm envelhecimento nessa região. Flacidez, né, na região submentoniana, paciente que fez uma cirurgia ortognática. Né, então, isso já se faz há tempo na cirurgia dos bucomaxilo, quando que ele faz uma cirurgia de recuo da mandíbula. Acho que aquele tecido que acontece com ele. Tem que ser feito o lift, tem que ser suturado. Né? Ajustes também, em cirurgias de aumento. Algumas contraindicações, pele muito fina ou muito grossa. Muito fina porque o fio às vezes pode ficar exposto, e muito grossa porque às vezes o fio não vai ter um potencial de lift, não vai conseguir tracionar esse lifting. Tá? Pele muito vincada e sulcos, doenças crônicas e agudas da pele, se tem muito excesso de pele, a indicação daí cabe sim fazer uma ritidoplastia, cabe o cirurgião plástico estar fazendo isso. Doenças somáticas de base, gravidez e lactação, né, como todas as outras indicações, a gente tem essas contraindicações. Tá? Pacientes menores de 18 anos
e pacientes com expectativa distorcida em relação ao tratamento. Isso acontece muito, né? Até ontem a gente estava comentando aqui que às vezes o paciente acha que a gente vai transformar a vida deles com a face, quando o problema está lá dentro da cabeça, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para não puxar esse problema para a gente, porque vai vir um inferno. Quem de vocês que nunca fez um tratamento, fez um orçamento lá, um paciente, né, e depois você teria pago dobrado para ele procurar um colega? Nunca aconteceu com vocês? Isso é só comigo que acontece. Acontece, né, gente? E é diariamente praticamente isso. A gente tem que aguentar o paciente. Não é isso? E eles nos aguentarem também, da mesma forma. Tá? Então, os fios que tem Anvisa atualmente no mercado, que é o fio de polipropileno, que é o fio russo, tá? O fio Bloch, né, que são fios italianos, tem o Dobonido, o Anchorage, o Free Floating, o fio Mint, que é o fio da Nova Pharma, que é do mesmo da fabricante da Renova, e o fio de Silhouette, que foi o fio que introduziu o lifting no Brasil. Então, esse fio é a Coca-Cola dos refrigerantes, propriamente o Botox, né, das toxinas botulínicas, certo? Algumas indicações com alguns tipos de fios para promover efeito de lift em algumas regiões. Tem várias formas, tem fio em forma de mola, fios especulados, fios lisos, né? Principais indicações de alguns fios de PDO, por exemplo, na região frontal, na região glabelar é uma alternativa, como o risco é maior de podermos estar usando preenchedores nessa região. Os pés de galinha, né, suborbicular, a gente sabe muitas vezes que essas flacidez, né, se a gente for colocar ácido hialurônico, acontece o quê? Vira um sapinho, não vira, gente? Então é uma alternativa para a gente conseguir tratar essas regiões também, tá? Código de barras e aquelas rítides, né, que quando tem paciente está tudo lisinho, dá aquele sorrisão e fica aquelas rítides marcadinhas aqui indesejáveis. Então mais uma alternativa para estarmos tratando com isso. Olheiras escuras, flacidez palpebral, era um paciente basicamente que estaria indicado a cirurgia, não estaria? Então, o paciente está satisfeitíssimo com o resultado desses. Tá? Olha só, a pálpebra da paciente, indicação de cirurgia, olha lá, satisfeitíssima. Adiamos uma cirurgia, certo? Com simples procedimentos, vale-se dizer que são procedimentos ambulatoriais, não tem um risco cirúrgico. Isso é um grande diferencial que nós temos em fazer isso. Tratamento de acne em sessão única. Associação de quê? Microagulhamento, IPRF e PDO. Uma única sessão, gente. Conseguiu o resultado desses. Então, o lift, qual que é as principais características dele? São minimamente invasivos, não tem corte. Essas sem cicatriz, elas podem ser menores que a cicatriz quando comparado a uma ritidoplastia. São de rápida execução, rápida recuperação, são extremamente seguros e efetivos. Essa segurança, claro que cabe ressalvar, desde que o cirurgião que esteja habilitado a isso tenha um conhecimento profundo da anatomia da região, de vascularização, de nervos, certo? Isso é muito importante ressaltar. Por isso tem que fazer um curso, né, que não é um curso de 2 dias, né, que a pessoa vai se dizer habilitada ou capacitada a fazer um curso desses. É isso que a gente está brigando aqui, para que não ocorram iatrogenias como em todas as outras áreas. Muito bem colocado pelo professor ontem, que nós, dentistas, né, acho que foi até a doutora Moura falou, que a Anvisa gosta de, porque se eles falam para a gente seguir na norma, a gente segue na norma. A gente tenta buscar, a gente trabalha muito em cima dos insucessos. Não é isso que acontece ao longo dos anos da ciência? Trabalhamos em cima dos insucessos, não é isso? Em todas as áreas. Como dá estravamento? É um cabo de guerra na parte de ancoragem e a parte de elevação. Eles são fios dermosustentáveis, né? Digamos, essas garrinhas em cima, elas dão um sistema de ancoragem e as inferiores fazem as elevações sustentando esses tecidos. Aqui alguns fios, para vocês entenderem melhor. Essas farpas são aderidas na derme, na hipoderme, né, que dão esse travamento e esse efeito lift. Alguns outros sistemas diferentes, design de alguns fios,
tem bidirecionais, unidirecionais, convergentes e diferentes. De acordo com cada técnica, tu vai usar um fio adequado para promover esse lifting. Conforme o planejamento, pode usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios, 10, 20, 30, 400, tudo depende. É isso que acontece mesmo. Nos fios de PDO, né, que tem origem na Coreia, é comum lá eles usarem 300, 400 fios de uma terapia. Claro que para nós isso se torna inviável o custo-benefício, porque lá para eles custa 70 centavos de dólar e para nós custa R$60 cada fio. Pequena diferença, né? Mas é isso mesmo, tá? Então não basta apenas tracionar o tecido. O lift, para ser realmente efetivo, é preciso que haja o quê? Uma resposta biológica e duradoura, que forneça uma real sustentação desses tecidos erguidos. Principais vantagens: emprego sustentado, são bioreabsorvíveis, biocompatíveis, são atóxicos, indução de colágeno, fácil anestesia local, ambulatorial, retorno a atividades diárias, tá? Pós-operatório muito mais rápido. Principais consequências histológicas disso: aumento de fibroblastos, aumento de fibras de colágeno, aumento de fibras elásticas, aumento de ácido hialurônico e ativação da matriz de colágeno. Tudo que precisamos para o rejuvenescimento, né? Principais vantagens, como foi feito antes, anestesia local, rápida recuperação e índice de complicações muito baixos. E facilmente resolvidos depois disso. Muito baixo mesmo. Então não existe um único tipo de fio que resolva todos os procedimentos de lift orofacial. Portanto, é necessário que se avalie o tipo de pele, o grau de envelhecimento de cada paciente, para que se escolha os fios que devam ser empregados para promover essa avaliação. Então, essa subincisão, que ela é feito o corte, né, dessas pseudofibras, onde essas pseudofibras acabam muitas vezes causando rítides, sulcos, certo? E pelo fato já de a gente estar incisando, já vai estar indivindo que esse trauma vai estar induzindo a formação de um novo tecido conjuntivo, que vai atuar também preenchendo aquele local tratado. Vai acabar fazendo o quê? Redistribuindo as forças de tração e tensão. Um tratamento, esse caso clínico, eu apresentei ele no CIOSP em fevereiro, né? Uma técnica de fios de sustentação associados aos preenchedores. Então a gente consegue promover o lifting, né, e associando os preenchedores em uma sessão única. Feito a anestesia, posteriormente é feita a subincisão para soltar essas pseudos septos, promovendo depois, facilitando para o lifting, para esses pseudofibras, para esses septos, não atuarem contra o efeito de tração do fio. Então, após feita essa subincisão, é feita uma pequena incisão, a nível apenas de epiderme e derme, sem aprofundar pela região anatômica de risco na região. E esses fios são... Gente, assim, ó, esse procedimento não demorou mais 15 minutos, tá? Eu estou passando rapidinho, mas é uma coisa rápida. Claro que a gente tem a técnica toda em si, mas é uma coisa que se for preparar 30, 40 minutos, uma hora, você consegue fazer um procedimento desses. Então, passados os fios, posteriormente preenchendo o ácido hialurônico com cânulas. E fazendo umas pequenas travas, né? Então a gente consegue ter resultados fantásticos assim em uma única sessão. Ou assim. Uma única sessão. O que foi associado aqui? Fios de PDO, foi feito o Dobunido e IPRF. Esse paciente essa fotografia são 6 meses após. Importante e vale ressaltar que a maioria desses fios ele tem um tempo de reabsorção de
12 a 15 meses, que vai estar estimulando todo esse processo reparador tecidual, promovendo isso ao nosso paciente. Não foi usado nada de ácido aqui hialurônico, esse paciente. Simplesmente fantástico. Esse paciente já mostrei antes para vocês também. Aqui esse paciente também. Procura, né, pelos homens, também está crescendo bastante nessa parte de estética, de harmonização. E um tratamento desses, multidisciplinar, que envolve desde uma simples limpeza de pele, uma hidratação, peelings, microagulhamento, fiosustentação e ácido hialurônico. Fantástico. E vale ressaltar que essa paciente é fumante pesada. Então, olha o resultado que a gente consegue ter num paciente desse. A odontologia faz isso, gente. Complicações principais: irregularidades, assimetria, dor, edema, hematoma, queloides e fibroses. Mais um outro caso. Vocês, pela experiência de vocês, o que vocês acham? Por favor, me ajudem. O que foi feito nessa paciente, então? Vamos lá. Fios, que mais? PRF, que mais também? Oi? Preenchimento também. Que mais? Oi? Hidratação, que mais? O que um dentista faria primeiro aqui, então? Restabelecer a dimensão com prótese, gente. Fantástico. Não se esqueçam jamais disso. Acima de tudo, nós somos dentistas. O princípio da estruturação se baseia nisso, restabelecer a dimensão numa reabilitação. Não tem como se falar em reabilitação sem restabelecer a dimensão do paciente. Não vejam só rugas, vejam dentes. Por favor. E isso, a gente até fala, tem muitos colegas que hoje se formarem, não precisam nunca mexer em dente. A odontologia permite isso. Mas eles têm que saber o que a gente pode fazer com o dente da reabilitação. Tá? Nós somos dentistas, e esse é o nosso grande diferencial. Profissional nenhum faz isso. De restabelecer essa parte intraoral, restabelecer dimensão. Quem que faz isso? Somos nós. Quem que tem a propriedade de fazer isso? Então, na hora da gente se valorizar mais, e realmente assim, ó, e fazer como nenhum outro profissional faz. Nós somos capazes para isso sim. Então, com essa nova odontologia, conseguimos restabelecer a função, proporcionando um sorriso e uma face mais harmoniosos, com aspectos mais jovens e naturais, reabilitando e promovendo saúde acima de tudo, bem-estar psíquico e social aos nossos pacientes. A odontologia de hoje é isso, gente. A odontologia de hoje faz isso. Como sempre fez já na parte intraoral. Nós temos uma coisa a mais. Nós saímos para fora da boca. Isso é um caminho sem volta. Aqui tem alguns contatos meus. Quem tiver alguma dúvida que eu posso estar lhes ajudando também no Instagram. Quem quiser seguir, segue lá. Meu WhatsApp. E gostaria de lhe desejar a presença de Jesus Cristo em suas vidas. Assim, nada lhes faltará. Beijo no coração, fiquem com Deus. Muito obrigado.